Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Amigos en la adolescencia caçoavam, riam de mim e do meu pai. se burlaban, se reían de mí. Eu muitas vezes participava com eles rindo, Y yo muchas veces reía también con ellos, mas para esconder a minha dor. pero era una forma de esconder mi dolor. Meu pai chegava muitas vezes tão bêbado Mi papá muchas veces llegaba tan borracho que tínhamos que arrastá-lo para o celeiro que teníamos que arrastrarlo para la bodega e amarrávamos com cordas y lo amarrábamos con cuerdas. e o deixávamos ali até passar a bebedeira. Y allí quedaba hasta que se le pasara la curadera. Dia, quando cheguei em casa, Un día llegué a la casa procurei por minha mãe, y busqué a mi mamá mas ela não estava em casa. y no estaba ella en la casa. Fui até o celeiro Fui hasta la bodega e encontrei minha mãe caída no meio do esterco dos bois. Bueno, era el corral y allí encontré a mi mamá que estaba en el suelo, entre medio del estiércol de los bueyes. Ela estava tão machucada Y estaba tan golpeada que não podia se levantar. que no conseguía ponerse en pie. Meu pai havia batido tanto nela. Mi papá la había golpeado tanto Eu fiquei com ódio possesso do meu pai. y yo entonces me quedé muy resentido y odiando a mi papá. E dia, quando ele chegou muito bêbado, Y un día cuando él llegó muy borracho, eu mesmo o peguei yo mismo lo e tomé, levei para o celeiro, lo llevé para el corral, bati muito nele, le pegué mucho, amarrei-o lo pelos amarré pés de los pies com uma corda que foi até o pescoço con una cuerda que llegó hasta el cuello para que ele se enforcasse enquanto procurava se livrar. para que así, mientras él quisiera librar, se ahorcara. Meu pai, eu tinha, na verdade, ódio pelo meu pai consumidor. Ese odio que yo tenía por mi papá me consumía. Ele enchia minha vida e roubava minha paz. Él molestaba mi vida y turbaba mi paz. Mas dia,
Pero un día Cristo atingiu meu coração. Jesús, Cristo alcanzó mi corazón. Jesus tocou meu coração. Él tocó mi corazón E eu fui transformado. y fui transformado. E nessa transformação, reconheci que meu pai precisava de ajuda. Y en esa transformación yo me di cuenta que mi papá necesitaba ayuda. Comecei a ajudá-lo, a orar por ele e a pregar o evangelho para ele. Comencé a ayudarlo, a orar por él y a predicarle el evangelio. E um dia meu pai se entregou a Cristo. Y un día él se entregó a Jesús, a Cristo. Só que 14 meses depois, Y 14 meses después ele faleceu. falleció él. Aprendi que o amor pode fazer em 14 meses, Y ahí aprendí que en 14 meses el amor pode fazer, pode transformar, e em 14 meses nós podemos fazer com que todo ódio de 20 anos seja anulado completamente. y en 14 meses Dios puede hacer, transformar y hacer, anular lo malo y hacer que todo sea transformado. O amor transforma. El amor transforma. Não é a minha história, No es mi historia, é a história de Jefferson. es la historia de Jefferson. Qual é a verdade sobre o amor, então? Y entonces, ¿cuál es la verdad sobre el amor? Dizem que o amor é uma linguagem universal Dicen que el amor es un lenguaje universal e é exaltado por toda parte. y en toda parte se exalta y se habla de él. 3 exemplos simples de pessoas seculares, talvez não religiosas. Voy a citar Javan, 3 ejemplos de personas que no son del mundo religioso necesariamente. Javan, numa das suas músicas, ele escreveu: o que o mundo precisa é de amor. Javan en una de sus músicas escribió: lo que el mundo necesita es amor. Os Beatles afirmaram também em uma das suas músicas: tudo que você precisa é de amor. Los Beatles también en sus músicas dicen: todo lo que tú necesitas es amor. E Michael Bolton, compositor americano, ele também, numa das suas letras, ele escreve: o amor é algo maravilhoso. Y Bolton, autor americano, también dice que el amor es maravilloso. O que Jesus fala sobre o amor? ¿Y qué dice Jesús sobre el amor? São João capítulo 15, verso 12. Juan 15, 12. Dice: Meu mandamento este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amém? Amém. Amén. Queridos, na maioria das vezes falamos de amor como se fosse sentimento. Queridos, muchas veces hablamos del amor como si fuera un sentimiento, Mas, na verdade, a palavra diz pero en la verdad la Biblia dice que o amor é mandamento. que el amor es un mandamiento. Ainda em São João capítulo 13, Jorge, versos 34 a 35. En Juan 13, 34, 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Amém. Então, amados, sendo mandamento, quer dizer que não depende do que sentimos, Siendo un mandamiento, el amor no depende de lo que nosotros sentimos, mas sim de atitude para com aquele que escolhemos amar. sino una actitud para con aquel a quien elegimos amar. Então, é uma escolha que fazemos frente a uma situação Es una elección que hacemos en frente de una situación que pode nos provocar desamor y que a veces puede provocarnos desamor para com alguém que está do nosso lado. para con alguien que está a nuestro lado. Então, a evidência da verdade sobre o amor La evidencia de la verdad sobre el amor, é que poucas pessoas Paula, poderiam negar de que o amor é certo. pocas personas pueden negar que el amor es cierto, es verdadero. Todavia, são muitos ou muitas pessoas que guardam ódio no coração, Sin embargo, hay muchas personas que guardan odio en su corazón,
ou cultivam rancores, o cultivan rencor, ou mantêm uma chama de ressentimento contra alguém que os desprezou ou magoou. y mantienen una llama de resentimiento contra alguien que los hirió, los afectó. Por isso, justificam esse comportamento como sendo perfeitamente razoável. Y entonces justifican su comportamiento pensando que lo que sienten es razonable. Numa cidade, há tempo atrás, Alberto e Fabiana Alberto y Fabiana, hace un tiempo atrás en una ciudad X, tiveram um acidente gravíssimo. tuvieron un grave accidente E nesse acidente, lamentavelmente, sua filha de 3 anos faleceu. y La filha dele. lamentablemente su hija de 3 años falleció en el accidente. Depois deste acidente, desse fato, dessa tragédia, Después de ese accidente, de esa tragedia, eles passaram a culpar-se um ao outro por todas as coisas desagradáveis do dia a dia do casamento. ellos comenzaron a culparse el uno al otro de todo lo malo, las cosas desagradables que ocurrían en su casamiento. Acusações permanentes tornavam a convivência cada dia mais difícil. Y esas permanentes acusaciones hacían que la convivencia entre ellos fuera cada día más difícil. Dias insuportáveis, até que um dia Alberto bateu tanto na sua esposa Y eso ocurrió hasta que un día Alberto le pegó tanto a su mujer e depois bebeu até entrar em coma. y después se puso a tomar alcohol hasta entrar en coma. Mesmo assim, Fabiana chamou a ambulância Aún así, Fabiana, golpeada como estaba, llamó a la ambulancia para levá-lo para o pronto-socorro mais próximo. para llevarlo a los primeros auxilios más próximos que había. Durante o trajeto para o posto de pronto-socorro, Pero en el camino para el primer auxilio, Fabiana trazia a cabeça de Alberto no seu colo. la esposa Fabiana tenía la cabeza de su esposo en su regazo E refletia silenciosamente, pensando em tudo que aconteceu nos últimos meses na sua família. y pensaba silenciosamente en todo lo que había sucedido los últimos meses en el seno de su familia. Lembrou, inclusive, dos dias em que viviam felizes com a filhinha de 3 anos e planejavam suas vidas. Recordó también cuando vivían felices con su hijita de 3 años y planificaban sus vidas. Enquanto ela apertava contra si a cabeça do seu esposo, Mientras ella acercaba hacia sí la cabeza de su esposo, beijava o seu rosto, besaba su cara, e assim ela estava selando um novo compromisso com os olhos para a esperança de uma nova relação, uma nova vida. y así ella estaba poniendo un sello en un compromiso de una nueva relación para el resto de su vida. O casamento, estimados irmãos, é uma união de 2 indivíduos El casamiento, mis hermanos, es la unión de 2 individuos que possuem opiniões e valores diferentes. que tienen diferentes valores y opiniones. Dan William, grande psicólogo, em dos seus livros, Depois da Lua de Mel, como título, En un libro titulado Después de la luna de miel, el autor dice, ao escolher parceiro para a vida toda, al escoger a un compañero para toda la vida, você inevitavelmente estará escolhendo inevitablemente también estará escogiendo determinado conjunto de problemas insolúveis. una cantidad de problemas que no tienen solución, Com os quais você estará se envolvendo nos próximos 10, 20 ou 50 anos. problemas con los cuales usted se estará involucrando por los próximos 10, 20 o 50 años. Jamais o homem ou a mulher conseguirão fazer absolutamente tudo Jamás, ya sea el esposo o la esposa, conseguirá hacer absolutamente todo
para preencher as expectativas do seu cônjuge, para llenar las expectativas de su compañero, de su cónyuge, para agradá-lo totalmente. para agradarlo completamente. Por isso, é inevitável que parceiros da vida conjugal Por eso es importante que los compañeros en la vida conyugal se firam mutuamente, pois no matrimônio ferir nunca é algo unilateral. es inevitable que se hieran mutuamente porque el matrimonio, el irse no es algo unilateral. Os conflitos sempre vão acontecer. Los conflictos siempre sucederán. E por que eles acontecem? ¿Y por qué es que siempre hay conflictos? Mal entendidos, Malos Un factor. entendidos es un factor. defesa de território, marcação de território, Marcar territorio, defender el territorio también es otra. sentimentos feridos, Sentimientos heridos, sentimentos que não foram compreendidos. sentimientos no comprendidos. E existem ainda outros problemas que geram maior impacto ainda. Y hay también otros problemas que generan mayor impacto todavía. Numa relação a dois, Una relación de dos personas, a divisão de tarefas gera impacto. la división de las tareas trae impacto también. O tempo e o dinheiro também. El tiempo, cómo se gasta el tiempo, cómo se gasta el dinero también. Diferenças culturais e religiosas. Las diferencias culturales y religiosas entre el matrimonio. Minha esposa, lamentavelmente, não está aqui, a Sandrinha, mas ela dia me contou uma história. Mi esposa lamentablemente no está conmigo ahora, pero ella un día me dijo una historia, me contó una historia. Que uma senhora muito culta De se una casou señora- com uma pessoa muito simples. Que una persona muy culta, una señora muy culta, se casó con una persona muy sencilla, muy simple. E ela fazia muitas viagens dando palestras. Ella viajaba mucho dando conferencias. Ele, como uma pessoa simples, trabalhava com serviços gerais, como pedreiro. Y él, siendo una persona simple, trabajaba en trabajos generales como albañil. E dia ela chegou muito cansada de uma viagem ao exterior Un día ella llegó a casa después de un viaje al exterior muy cansada. e, quando o encontrou, disse para ele o seguinte: Y cuando lo encontró, le dijo, meu amor, eu estava tão cansada amor, yo estaba tan cansada que dormi nos braços de Morfeu. que dormí en los brazos de Morfeo, lo que significa, es una frase de un dios griego del sueño, Morfeo. Ele, como não conhecia a frase, a palavra, Y él, como no conocía de la frase de esa palabra, ficou muito intrigado com isso. quedó intrigado con esa frase, cómo su esposa durmió en Comenzó- los brazos de alguien. Começou a fazer minhocas na sua cabeça. Y comenzó a imaginarse cosas en su cabeza. O que estaria acontecendo com a minha esposa? ¿Qué está pasando con mi esposa? Será que não me ama mais? ¿Será que ya no me ama? Então, dia ele resolveu. Y un día Y entonces llegó- tomó la decisión y llegó E chegou para ele e disse: Olha, eu estou muito cansado. y le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado. E quero te dizer que também dormi nos braços de Morfeia. Y quiero decirte que también yo dormí en los brazos de Morfea. Mas para ele, Morfeu era homem. Para él, en su mente, Morfeo era una persona, un hombre. E então, ele com isso estava estragando o seu matrimônio. De esta manera, él estaba echando a perder su matrimonio Ele quis pagar com a mesma moeda, y quiso pagarle con la misma moneda. só que ela havia dormido nos braços do seu travesseiro. Solo que ella lo que había hecho era dormir en los brazos de la almohada. Não sei se essa história é verdadeira, Yo no sé si esa historia es verdad, mas aqui demonstra claro de que precisamos também cuidar com essa questão cultural.
Pero también esta historia demuestra que tenemos que cuidar con el tema cultural. Mas um dos problemas que gera grande impacto ainda na família são os filhos, a educação dos filhos. Pero uno de los problemas que genera gran impacto en la familia es la educación de los hijos. Quando um fala uma coisa e o outro fala outro, quando os filhos não entendem o que os pais querem dizer porque são antagônicas às suas ideias. Bueno, es cuando un papá dice una cosa, la mamá dice otra, y los hijos no entienden porque hay antagonismo en las ideas de sus padres. Outro assunto que impacta e traz muitos problemas é a questão sexual. Otro tema también que afecta es el asunto sexual. E por último, que não fecha por aqui, teremos muitos mais casos que impactam uma relação, mas eu coloquei aqui 7 casos apenas, o peso e também a aparência. También dice que, aunque no es lo determinante, pero también el peso corporal y la apariencia de la persona. Então precisamos, queridos irmãos, saber como fazer para solucionar os problemas. Entonces debemos saber cómo hacer para solucionar los problemas. Primeiro, falar sobre o problema, com abordagem moderada. Primero, hablar sobre el problema con un lenguaje moderado, Equilibrada e não áspera. un lenguaje equilibrado y no áspero. Sempre lutar pela reparação do relacionamento. Luchar siempre por la relación, por la reparación del relacionamiento. Um dos grandes pregadores desta igreja, Morris Uno de los Vender, grandes predicadores de esta iglesia, ele disse que deveríamos regar sempre nossos relacionamentos. dice que deberíamos siempre regar nuestro relacionamiento como matrimonio. Porque não existem casais perfeitos, casamentos perfeitos, Que no existen casamientos perfectos, mas que os casamentos deverão ser ajustáveis todos os dias. pero que los casamientos deberán ajustados todos los días. O alvo, então, queridos irmãos, deve ser sempre a conciliação. ¿Cuál entonces debe ser siempre la conciliación? E Ellen White, no livro Lar Adventista, na página 107, Ellen White en el libro, perdón de nuevo, página 107, 107, ¿de qué libro era? ¿Qué libro falou? Lar Adventista, El Hogar Adventista. ela diz assim: não procureis obrigar o outro Ella dice así, no procures obligar al otro a proceder como desejais. a proceder como deseáis. Não podereis fazer isso No puedes hacer eso e, ao mesmo tempo, conservar o amor mútuo. y al mismo tiempo conservar el amor mutuo. Não permitais que a vossa vida conjugal No permitáis que vuestra vida conyugal seja de contenda. sea de contienda, Se assim permitirdes, y así permitir, sereis ambos infelizes. si así permitís, seréis ambos infelices. Por isso, sede bondosos nas palavras Sed bondadosos en vuestras palabras, e delicados no trato, educados en vuestro trato mutuo, renunciando a vossos próprios desejos. renunciando a vuestros propios deseos. Sabem, estimados casais presentes nesta live, às vezes nos ferimos um ao outro Apreciados, a veces nos herimos en el matrimonio uno al otro das formas mais variadas e óbvias. de las formas más variadas y obvias. Contudo, as violações de amor e confiança Sin embargo, las relaciones de amor y confianza sempre estão presentes de ambos os lados. siempre también están presentes en ambos lados. E como tema desta palestra sobre a dinâmica do perdão, Siendo que el Para- tema de esta conferencia es la dinámica del perdón, para restaurar o relacionamento, a fin de restaurar la relación, o perdão precisa entrar em cena.
El perdón entonces necesita entrar en la escena. O perdão é o óleo dos relacionamentos. El perdón sería el aceite de la relación. O perdão reduz o atrito e faz com que as pessoas se aproximem. Así como el aceite disminuye la fricción y hace que las presiones disminuyan. Eu quero ir para os finais, trazendo as cinco dinâmicas do perdão. Y entonces, al ir terminando, quisiera hablar de las 5 dinámicas del perdón. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã e para as relações. El perdón es fundamental en la vida cristiana y en las relaciones que tenemos con las otras personas. Acontece que muitas pessoas conhecem bem o princípio do perdão, Muchos conocemos bien el principio del perdón, mas nunca realmente executam o seu pleno significado na vida. pero nunca llegan a entender y a ejecutar el pleno significado del perdón en sus vidas. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva. Y la falta de perdón en la vida de alguien puede tornarse en una esclavitud destructiva, Isso causa contenda, divisão, lo que causa contienda y división, depressão, depresión, opressão, opresión, divórcio e até mesmo condenação. divorcio y aún condenación. A palavra grega traduzida como perdoar Y de la palabra griega que se traduce como perdonar, significa literalmente cancelar ou remir. significa literalmente cancelar o redimir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação. Significa la cancelación de un compromiso. Enterrar bem fundo, deixar no caminho sob uma pedra e não voltar mais para buscar. Enterrar bien hondo, dejar el camino como una piedra y nunca más volver ahí. Assuntos que já foram resolvidos Aquellas cosas que se resolvieron ya en la pareja não devem ser trazidos à tona novamente, no deben ser traídos a la discusión una vez más, porque lamentavelmente nas relações, porque lamentablemente en nuestras relaciones muitas vezes trazemos à tona assuntos que já foram resolvidos um dia. traemos de nuevo a la palestra cosas que ya resolvimos en el pasado. E Jesus Cristo nos dá um ensinamento. Jesús nos da una enseñanza E quando Ele perdoa os nossos pecados, que cuando Él perdona nuestros pecados, Ele lança nas profundezas do oceano. Él lo lanza en la profundidad del mar. E onde será esta profundeza? ¿Y dónde será? ¿Qué tan profundo es? Dizem os entendidos que o lugar mais fundo é que é no Oceano Pacífico. Los entendidos dicen que el lugar más hondo del mar queda en el Océano Pacífico. E os pesquisadores que tentaram chegar a essa profundidade, Y algunos investigadores han intentado llegar a esa profundidad. as suas máquinas, microscópios e outras coisas estouravam à medida que se aproximavam da profundidade. Pero que sus máquinas, microscopios y otras cosas reventaban por la presión del agua al ir yendo más profundo. Não havia possibilidade de chegar lá, No había posibilidad de llegar allá. pois é lá que Deus lança todos os nossos problemas, todos os nossos pecados. Pues es allá donde Dios lanza nuestros problemas, todos nuestros pecados. Eu acredito que Ele deve colocar lá, na sua onisciência e onipotência, em letras garrafais, Y yo creo que Él debe colocar allá en su omnisciencia, en letras garrafales, digitalizadas, digitalizadas, proibido pescar. y dice allí, prohibido pescar. Ninguém tem o direito Nadie tiene el derecho de ir allí de trazer algo que já passou. y traer de vuelta algo que ya fue enterrado allí, algo que ya pasó. Precisamos soltar as algemas, Necesitamos soltar las esposas, desatar os grilhões. desatar los grillos. Perdão, queridos irmãos, queridos casais, é uma ordem, não é uma sugestão. El perdón, queridos matrimonios, queridos hermanos, es una orden, no es una sugerencia de Dios. Por isso que Jesus diz: Y por eso es que Jesús dijo, não quero falar contigo
até que você se reconcilie com o seu próximo. No quiero hablar contigo hasta que te reconcilies con tu hermano. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há limite para o perdão. Segundo punto, no hay límite para el perdón. Não precisamos ler mais Mateus 18, versos 21 a 22. No necesitamos leer, pero en Mateo dice lo siguiente. Jesus diz que deveríamos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, certo? Jesús dice que deberíamos perdonar 70 veces 7, Mas ele não disse para perdoar 490 vezes e parar. pero nos está diciendo que hay que perdonar 490 veces y dejar de perdonar. A minha pergunta nesta manhã é: quantas vezes você quer ser perdoado? Mi pregunta esta mañana es, ¿cuántas veces tú te gustaría ser perdonado? Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Debemos aprender a perdonar así como Dios perdona. Terceiro, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Tercera cosa, la falta de perdón nos mantiene cautivos, Impede o perdão do Pai. impide el perdón del Padre, Abre portas para doenças físicas e mentais. abre las puertas a enfermedades físicas y mentales E pode até limitar ou mesmo bloquear as bênçãos na nossa vida. y puede al mismo tiempo limitar y bloquear las bendiciones para nuestra vida. Quarto, Cuarto punto, o perdão é um ato volitivo. el perdón es un acto voluntario, Emana da vontade. emana desde la voluntad, Não é um sentimento, mas é uma decisão. no es un sentimiento, sino es una decisión. É contínuo, é passado, presente e futuro. Y además es continuo, es pasado, presente y futuro. E por último, quinto, a conciliação é sempre a resposta. Y por último, quinto punto, la reconciliación es siempre la respuesta. Não podemos permitir quaisquer áreas de falta de perdão em nossa vida. No podemos permitirnos cualquier área donde haya falta de perdón en nuestras vidas. E Jesus foi muito específico ao ensinar a oração. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Y Jesús entonces fue muy específico al decir la oración, perdónanos así como nosotros perdonamos. Não insistamos na falta de perdão. No insistamos dejando el perdón de lado. O perdão, amados, não foi inventado para os outros, El perdón no fue inventado para que los otros perdonen, mas é uma chave para a conquista da nossa liberdade. pero es una llave para conquistar nuestra libertad. Não sei como está o seu casamento, Yo no sé cómo están ustedes en su matrimonio, en su casamiento, em sua relação familiar, en su relación familiar, mas se porventura o inimigo tem trabalhado, pero ¿será que el enemigo ha trabajado en vuestro matrimonio? o meu apelo nesta manhã é que você se reconcilie depressa, Mi llamado esta mañana es que ustedes se reconcilien y que sea rápido, porque aquele que não perdoa adoece, porque aquel que no practica el perdón se enferma, perde a alegria de viver. pierde la alegría de vivir. Perdoar é um ato de amor. Perdonar es un acto de amor Quem perdoa cresce, y quien perdona crece e quem recebe o perdão renova-se. y quien recibe el perdón se renueva. Leve essa máxima para a sua vida. Lleve perdón. esta frase y haga la realidad en su vida. O perdão El perdón é a expressão máxima da misericórdia de Deus. es la expresión máxima de la misericordia divina. Que a bênção do Senhor recaia diuturnamente sobre sua vida, sobre sua família. Que la Sobre su bendición de matrimonio. Dios recaiga sobre su vida, sobre su familia. E não nos esqueçamos nunca, Y nunca olvidemos, Deus ama você. Dios le ama. Deus ama nossas famílias. Dios ama a nuestras familias. Que Deus vos bendiga. Que Dios les bendiga. Um forte Amém. abraço. Un fuerte abrazo para todos. Amém. Amém. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande, Jorge, Cecília e a todos meus irmãos. Muito obrigado por permitirem que eu entrasse na casa de vocês nesta manhã. Muchas gracias a todos por permitir entrar en vuestro hogar esta mañana.